paz de Cristo seja com todos, especialmente neste mês de agosto, em que homenageamos os nossos pais. É o tempo perfeito para falarmos da primeira pessoa da Trindade. O seu nome é Deus Pai. Você sabia que na Bíblia existem vários nomes e ou títulos atribuídos a Deus que nos revelam mais sobre os diferentes aspectos do seu caráter e identidade? É o que vamos descobrir neste estudo bíblico. Deus não está em silêncio, é a sua Bíblia que está fechada. E a leitura bíblica, como sempre, é com a Thalita. Disse a Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disse: o Deus dos vossos pais, e me enviou aos vossos outros. E eles me perguntarem: qual o seu nome? Quem direi? Mesmo quem não acredita na existência de um Deus ou uma divindade, quando se vê em aperto, geralmente acha logo para onde correr e diz: ai meu Deus! Portanto, qual a importância de nos aprofundarmos no conhecimento sobre quem realmente Deus é? Toda a importância, porque nossa vida vai depender de nossa relação com o Senhor do Universo. Os nomes de Deus no Antigo Testamento. Estudando o Antigo Testamento, observamos que Deus é apresentado de uma forma mais ampla, primeiramente como o Criador do Universo e o nosso Criador. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No entanto, no relacionamento com as gerações que a própria Bíblia nos apresenta como sendo do povo de Deus, do povo que Deus escolheu para se relacionar, o Senhor é apresentado como vamos ver a seguir: o Deus Todo-Poderoso. Deus apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Assim temos Deus se apresentando como o Deus onipotente. Ele é tudo em si mesmo e o seu poder é ilimitado. O Deus que vê. Ainda em Gênesis, o anjo do Senhor vai ao encontro de Agar, a serva egípcia de Sara, mulher de Abraão, quando Agar fugia de Sara. Nesse encontro, Agar diz: tu és Deus que vê. Pois, disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Assim, Deus nos mostra que Ele vê todas as pessoas, porque Ele é o Deus onipresente. Em Provérbios 15 está escrito: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O Deus de todo o saber. No livro de Provérbios, que é uma coleção da sabedoria divina, está escrito: por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou os lugares nos céus. Deus, além de ter todo o poder e de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, no Salmo 139:12 diz: nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Assim, Deus também é a própria sabedoria. Sabe todas as coisas, tem todo o conhecimento infinito e absoluto sobre tudo. Ele é o Deus onisciente, mas Ele também é o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo indica o título de posição mais elevada do universo. Tem a soberania, está acima de todos os seres e poderes e governos, no céu e na terra. Em Isaías diz: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito,
a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Em Gênesis, Melquisedeque, rei de Salém, abençoou Abraão e abençoou a Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em Marcos, um homem com um espírito maligno reconhece Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, mostrando o poder de Deus sobre o mal. Em Marcos está escrito: E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. No Salmo 91, descreve a total segurança que tem quem está escondido no Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele também é o Deus eterno. Em Isaías, descreve a eternidade de Deus. Não sabes? Não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Em Jó diz: Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Além de descrever a eternidade de Deus, a Bíblia também nos lembra da brevidade da nossa vida terrena, para nos alertar sobre a importância da nossa relação com o Deus eterno. Não podemos passar por essa vida na terra sem aplicar o nosso coração em conhecer a Deus e a sua vontade, assim como o propósito dele para cada um de nós. O Salmo 90:12 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Este versículo enfatiza a importância de reconhecermos a finitude da nossa vida e buscarmos a sabedoria do Deus eterno para viver como lhe agrada. Todas essas características nos revelam parte de quem Deus é, a sua completa soberania no universo, assim como o profeta Isaías reafirmou nesse texto de Isaías 40:28, quando diz que Deus é o Criador dos confins da terra. No entanto, quando Moisés perguntou diretamente para Deus o que deveria dizer ao povo quando eles quisessem saber o nome de Deus, que é a pergunta do nosso texto que iniciou esse estudo, o Senhor Deus diz o seguinte: Disse Deus a Moisés, abre aspas, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Em uma tradução mais próxima do original, Eu serei o que serei. Então, Deus é tudo e muito mais. Ele é autoexistente e autossuficiente. Quando eu era criança, querendo compreender a criação, imaginava: Deus criou todas as coisas, mas quem criou Deus? Nossa, eu pirava e não conseguia entender nada. Será que só eu que pensei assim um dia? Escreve aqui você que também um dia ficou assim, pensando: quem criou Deus? O seu nome é o Senhor. A resposta de Deus para Moisés serve como base para a forma escrita do nome de Deus em hebraico, composto por 4 consoantes, YHWH, que representam o nome de Deus. A pronúncia exata foi perdida, mas frequentemente é traduzido como Yahweh, Javé ou Jeová ou Jeová. A forma Jeová é uma construção artificial que combina consoantes hebraicas com vogais latinas, não sendo considerada a pronúncia original, segundo especialistas. Yud, Rei, Vav, Rei
é considerado sagrado e, por respeito, os judeus preferem não pronunciar, utilizando em seu lugar Adonai, Senhor, ou Hashem, que significa o nome. O nome que está acima de todo nome é também Elohim, Deus em hebraico, ou Kyrios, Senhor em grego, a quem devemos todo o respeito. O Criador dos confins da terra é motivo de grande temor e reverência. Portanto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Dessa forma, apesar de podermos contemplar algumas características do caráter de Deus através de cada nome revelado nos textos bíblicos, é impossível pronunciar o seu nome ou apresentá-lo por um único nome. Por isso, quando Moisés quis apresentá-lo por um nome, o Senhor, Adonai, disse a Moisés: Eu sou o que sou, ou serei o que serei. Portanto, o grande Eu Sou, o Todo-Poderoso El Shaddai, pode ser ou agir como você e eu estivermos precisando ou necessitando, à medida da nossa fé e da vontade dele, é claro. Um altar erguido e um nome revelado. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Em Gênesis 22:13, descreve a grande provação de Abraão quando foi a um lugar e teria que sacrificar seu filho Isaque. No momento que Abraão, de fato, iria imolar seu filho, o anjo do Senhor brada para que Abraão não estendesse a mão sobre Isaque. Então, aparece um carneiro preso pelos chifres para ser sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Assim chamou Abraão aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa é a prova da fé de Abraão e da provisão de Deus, que nos ensina algo extraordinário. Deus é fiel para com aqueles que lhe obedecem. A providência ou a provisão de Deus chega no momento exato. Ele não perde o time, ele é preciso e certeiro. O Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Em Êxodo descreve que quando Moisés levantava as mãos, o exército de Israel, chefiado por Josué, prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, Amaleque, o inimigo, prevalecia. Mais à frente, no verso 13, Josué vence o exército amalequita ao fio da espada. Moisés, então, edifica um altar ao Senhor. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Significa que o Senhor é quem vai nos dar vitória contra os nossos inimigos. Quando nos posicionamos em oração, alinhados ao propósito dele. Confiamos em Deus para nossa proteção e vitória, pois ele é quem batalha por nós. Como o texto diz: O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Em Juízes 6 está escrito que Israel fizera o que desagradara ao Senhor. Por esse motivo, por um período, Israel se enfraqueceu pela perseguição dos midianitas. No entanto, Israel clama ao Senhor e Deus ouve o seu clamor. E o Senhor então se apresenta a Gideão quando ele estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas. É nesse contexto que Gideão faz queixas ao Senhor sobre tudo que eles estavam passando e o quanto eles estavam se sentindo desamparados por Deus. Mesmo Gideão se mostrando medroso e o mais indigno da sua família para essa tal missão que o Senhor estava confiando a ele, o Senhor mostra a Gideão que ele era um escolhido e que seria com Gideão essa missão. Como diz no verso 16, tornou-lhe o Senhor: Eu serei contigo e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Mas Gideão não estava seguro que seria capaz de livrar seu povo, ou mesmo que seria o Senhor a chamá-lo para tal missão. No contexto desse diálogo de medo, insegurança e aflição
por parte de Gideão, o Senhor, porém, lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é a paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofrá dos Abiesritas. Gideão edificou o altar da presença mais marcante na sua experiência, a paz, que nos ensina que mesmo nas situações mais adversas, se clamarmos ao Senhor com sinceridade, Ele é bom e misericordioso e capaz de nos dar uma nova chance. A restauração da nossa relação com Deus é a libertação e o melhor refrigério para a nossa alma. Jeová Tsequenu, o Senhor é a nossa justiça. Mas um dos nomes de Deus que encontramos no Antigo Testamento está no livro de Jeremias, que indica a chegada de um rei justo. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, nossa justiça. Nesse tempo, era o reinado do rei Zedequias, reinado de injustiças. Portanto, Deus, por meio do profeta Jeremias, promete o renovo justo, que se refere a Deus como o justo juiz, que será chamado Senhor, justiça nossa. Em um mundo de injustiças, Deus promete um reino divino na terra, de esperança ao seu povo, que se cumpre finalmente em Jesus Cristo. Jesus, quando morreu na cruz, suportou a ira de Deus em nosso lugar. Por meio de Jesus Cristo, a justiça de Deus prevalece sobre as nossas vidas. Temos a garantia: o Senhor Jeová Tsequenu é o defensor das nossas causas, faz juízo contra a iniquidade dos injustos e maus, e justiça em defesa das causas do povo que se chama pelo seu nome. Somos justificados por Deus através de Cristo. Jeová chamar, o Senhor está presente. O profeta Ezequiel teve uma visão simbolizando uma cidade restaurada, onde a presença de Deus está entre o seu povo. Portanto, a cidade perfeita da visão do profeta Ezequiel nos apresenta mais um nome de Deus: Jeová chamar, ou Yahweh chamar, que significa o Senhor está ali, o Senhor está presente. No final do livro diz: a distância será 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. A visão revela que após um período de exílio e sofrimento, a cidade de Jerusalém seria restaurada. E o principal nessa visão é a garantia da presença de Deus nessa cidade. Assim como acontece com a noiva de Cristo, a igreja. Ele a restaura completamente para a habitação santa do Espírito de Deus. E ainda na visão de Ezequiel tinham 12 portões, da mesma forma que está escrito sobre a Nova Jerusalém, que desce do céu. Portanto, a visão da cidade perfeita é a mesma de Apocalipse. Uma cidade terrena com o governo perfeito de Cristo, preparada para os que estão com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Jeová Tsavaote, o Senhor dos Exércitos, é o protetor. O grande Senhor do universo também está acima de tudo, nos céus e na terra. Possui um exército de anjos no céu e filhos amados na terra. Portanto, é o único que tem todo o poder, que está no controle de todas as coisas. Em 1 Samuel diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E também em Isaías está escrito:
Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as suas ondas rujam, Senhor dos exércitos é o meu nome. Em Joel diz: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Em Jeremias diz: contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Como podemos ver, muitos são os textos bíblicos que nos apresentam o nome de Deus como Tsevaot e nos asseguram que no nome do Senhor dos Exércitos que as batalhas são vencidas. Temos o comandante supremo do universo à frente das nossas batalhas. A obediência nele é a nossa força. Segurança e proteção para nós que estamos debaixo do poder do Senhor dos Exércitos. A cada sacrifício de adoração, um altar de honra e glória a Deus pela vitória. Entre os ídolos, qual é o nome de Deus? O apóstolo Paulo, em Atos 17, está em uma cidade muito religiosa chamada Atenas, que nada tem a ver com a TV Atenas, porque aqui a gente só adora ao Deus verdadeiro. Lá em Atenas, tinham vários altares, sendo cada um com o nome de um deus ídolo. Entre os altares tinha um que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então, esse é o nome de Deus para um povo cego, ou seja, não tem nome. Deus não divide a sua glória com ninguém. Porém, naquela ocasião, Deus usou aquela situação para se revelar, como diz o texto. Pois, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos apresento, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Em meio à idolatria, que é a adoração a qualquer que não seja o Deus verdadeiro, só existe um nome que possa ser invocado e esteja apto para nos apresentar Deus como Ele é: Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança. Que significa dizer: Jesus reconciliou Deus conosco através do perdão dos pecados. Somente através de Jesus Cristo passamos a ter direito a uma herança celestial e poder chamar Deus de Pai. Então se aproxime de Deus, chamando pelo melhor nome, o nome Jesus Cristo. Somente com Jesus podemos conhecer a Deus intimamente e chamar Deus de nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O teu nome é Deus Pai. Amém e aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos que tem ofendido. Não deixei que a tentação, mas livrai do mal. Amém.